Olá, pessoal! Eu sou a professora Renata, professora estagiária, e irei trabalhar os conteúdos sobre biomas e quebra de equilíbrio ambiental. Então, começando com a perguntinha: o que é um bioma? Com certeza vocês já devem saber o significado de bioma, já devem ter estudado no ensino fundamental. Então, o que é um bioma? É o conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e que podem ser identificados a nível regional com condições de geologia e clima semelhantes e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Então, assim, um bioma, ele é uma unidade biológica que vão ter características específicas, certo? Que mais na frente eu irei dar vários exemplos e vocês irão compreender melhor, certo? Então vamos aqui. No Brasil existe 6 biomas, que é a Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, certo? Nós iremos estudar cada um. Então, primeiramente, o bioma Amazônia. A Amazônia é formada por distintos ecossistemas, como florestas densas de terra firme, florestas estacionais, florestas de igapó, campos alagados, várzea, savanas, refúgios montanhosos e formações pioneiras. Então, assim, na região amazônica existe diversas florestas. A gente sabe que existem diversas florestas e diversas espécies de animais, de insetos, certo? Então, assim, existe mais de 30 milhões de espécies naquele local. Inclusive, pode ter espécies que nunca foram descobertas, certo? Então, o bioma da Amazônia, né, inclusive, hoje sabemos que os mares, os maiores produtores de oxigênio, né, no caso, os fitoplânctons, que na verdade que são os mares, eles são os maiores produtores de oxigênio que respiramos, mas por muito tempo as pessoas chamavam a Amazônia de pulmão do mundo, né? Porque a maior quantidade de plantas que ela abriga captura gás carbônico da atmosfera e produz muito oxigênio. Os cientistas já mostraram que a própria floresta também produz gás carbônico e que o bioma não fornece oxigênio para as outras partes do planeta. Então, a maior parte é consumida ali mesmo, certo? Então, o bioma amazônico chega a ocupar uma área de mais de 4 milhões de quilômetros quadrados e que vai corresponder a mais de 40% do território nacional. E é constituída principalmente por uma floresta tropical. Então, a Amazônia passa pelos territórios do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e parte do território do Maranhão, Mato Grosso, Rondônia e o Tocantins, certo? Com relação ao bioma Caatinga, é um bioma rico em biodiversidade, que vai ocupar cerca de 11% do território nacional, que é predominantemente na região Nordeste. Então, sua vegetação é característica, com plantas suculentas e cheias de espinhos, adaptações ao clima seco da região. Então, assim, a nossa região aqui em São João do Piauí é o bioma Caatinga, certo? O Piauí todo não é o bioma Caatinga, certo? Há determinados locais que é bioma Caatinga. Mas, por exemplo, na região de Uruçuí, lá é o bioma Cerrado, certo? Então, quais são as características próprias da região do Cerrado? Como eu já havia dito, plantas suculentas, cheias de espinhos e são adaptadas ao clima seco da região, certo? Porque esse bioma ele é afetado por quê? Por secas extremas e períodos de estiagem, né? Que são características do clima semiárido. Então, a vegetação ela precisa utilizar mecanismos, né, para a sua sobrevivência, por conta da pouca disponibilidade de água, certo? Então, com relação ao bioma cerrado, é o segundo maior bioma da América do Sul e destaca-se por seu grande endemismo, que são a presença de espécies exclusivas da região e perda rápida da vegetação.
Então, o cerrado pode ser comparado às savanas localizadas na África e na Austrália. Então, a principal característica da vegetação dessa região são o quê? As árvores com troncos retorcidos e as cascas grossas. E o clima da região cerrado é caracterizado pelo quê? Por invernos secos e verões chuvosos. Então, cada bioma com suas características próprias, certo? A gente vai estudar o que agora? Bioma Mata Atlântica, que é o quê? Constituída de formações florestais nativas e ecossistemas associados. Então, além disso, se estende ao longo de 17 estados brasileiros, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e o Piauí, certo? Então, na região, no bioma da Mata Atlântica, ela vai cobrir uma área de mais de 15% do território brasileiro, certo? Essa Mata Atlântica é constituída de quê? De florestas nativas e os ecossistemas são associados, certo? Então, essas são as características de bioma Mata Atlântica. Com relação ao bioma Pampa. Gente, esse slide, ele tá desconfigurado. Não é erro meu, certo? Peço desculpas, mas foi erro na hora de converter o arquivo, certo? Então, vamos aqui voltando ao conteúdo. Bioma Pampa. Esse bioma é restrito ao Rio Grande do Sul e caracteriza-se principalmente por ser formado por uma vegetação herbácea arbustiva. Então, ele é um bioma localizado no extremo sul do país, né? Vai se caracterizar por apresentar um relevo pouco acidentado, sua vegetação é composta por plantas herbáceas, arbustos e árvores de pequeno porte, certo? Vai ter animais como veados, capivaras e os pequenos roedores. Então, essas são as características do bioma Pampa. Com relação ao bioma Pantanal. Então, mesmo sendo o menor bioma brasileiro, é uma região de ligação entre o Cerrado, o Chaco e a Amazônia. Então, o bioma Pantanal ele é o quê? É uma área úmida, certo? Ela é uma área úmida que é um bioma extremamente rico, né? Quando a fauna brasileira vai ter grande parte dos animais que são existentes no Brasil e a preservação ambiental nesse local é altíssima, né? Sendo considerado o bioma mais preservado do país. Então, essas são as características do bioma Pantanal, certo? Agora, com relação à quebra de equilíbrio ambiental. Então, desequilíbrio ambiental são alterações no ecossistema que afetam de maneira negativa. Então, assim, o desequilíbrio ambiental ele pode sofrer de forma pela ação humana ou pode ser por causas naturais, certo? A ação humana, por exemplo, é a queimada, né? A poluição. Com relação aos fatores naturais, que são os terremotos, furacões, tempestades, vendavais, tudo isso vai sofrer desequilíbrio ambiental, certo? Com relação à poluição, né, pode alterar as características do ambiente, de uma forma que venham impedir que as espécies vivam no local, consigam se reproduzir e se alimentar. Com relação à caça e à pesca, né, que pode causar desequilíbrio ambiental, né? Toda espécie apresenta importância ao ecossistema, a sua redução ou eliminação é responsável por alterar toda a dinâmica do ambiente, certo? A introdução de espécies exóticas também podem ser as suas causas. Então, uma dessas consequências é a redução da biodiversidade, que vai impactar negativamente no ecossistema, que, uma vez que cada espécie apresenta um papel importante
no ambiente e sua retirada pode afetar toda a dinâmica daquela comunidade, certo? Então, ao provocarmos a extinção de abelhas, por exemplo, podemos afetar a polinização de várias espécies, muitas das quais fornecem frutos e que servem de alimento para seres humanos, certo? Então, é basicamente isso o conteúdo sobre biomas e desequilíbrio ambiental, certo, gente? Bons estudos e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo por meio da plataforma Google Classroom, certo, gente?